Olá, pessoal, como vocês estão? Animados para mais uma conversa sobre direito eleitoral? Hoje nós vamos falar a respeito da conduta vedada do artigo 73, inciso 3, da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Memento Eleitoral para mais essa conversa. Já há 3 vídeos no canal a respeito de condutas vedadas. Então, se você não viu nenhum desses vídeos, separe um tempinho para vê-los. E se você não é meu seguidor ou minha seguidora, se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos futuros. Eu ainda quero gravar 2 ou 3 vídeos a respeito de condutas vedadas e depois eu quero falar sobre cumprimento de sentença. Então, não deixa de se inscrever para não perder. E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Alessandra Antunes, eu sou servidora da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo e estou aqui para compartilhar com você um pouquinho dos meus conhecimentos sobre direito eleitoral. Então vamos lá? Eu vou rodar uma vinheta e logo depois a gente já começa a falar a respeito da conduta vedada do artigo 73, inciso 3, da Lei 9.400, da Lei 9.504 de 1997. Vamos lá? Vamos começar, pessoal, fazendo a leitura do dispositivo legal. O que diz esse artigo 73? Bem, o caput diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. E o inciso terceiro diz: ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo. E aqui, pessoal, é um primeiro ponto de atenção. O texto ele fala sobre servidor do Poder Executivo. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas já fiquem com isso em mente. E aí o texto ele continua dizendo o seguinte: ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então, pessoal, nós vamos destrinchar esse dispositivo legal e o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que as condutas tidas como ilícitas são duas: a cessão do servidor público e o uso do serviço desse servidor público. E pessoal, qual o vínculo que esse servidor ele deve ter com a administração pública? Bem, ele pode ser um servidor efetivo que entrou no órgão por meio de concurso público. Ele pode ser um servidor que exerce cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou mesmo ser um servidor que tenha um vínculo contratual com a administração pública, ou seja, ser um empregado público. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o texto legal ele usa a expressão para comitês de campanha eleitoral. Se a gente voltar lá no texto legal, fala que é proibido ceder servidor público ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral. Bem, pessoal, aqui nós temos que fazer uma interpretação ampliativa dessa expressão para comitês de campanha eleitoral, para entender que o dispositivo legal veda a cessão de servidor público e o uso de seus serviços para a prática de qualquer ato de campanha em horário de expediente. O que isso significa? Que o ato ele não se restringe a pedido de voto ou convencimento do eleitorado. Ou seja, qualquer ato vinculado à campanha eleitoral da pessoa candidata é vedado. Então a gente pode pensar, que é um exemplo inclusive que o Rodrigo Lopes Ilho dá lá no livro dele, de condução de veículo usado para a campanha eleitoral. Vamos imaginar que um professor da rede estadual, ele é cedido por um agente público para fazer a condução de um veículo de determinada pessoa candidata. Mesmo que esse servidor que está sendo ali cedido para dirigir um veículo, ele fique o tempo todo caladinho, ele não peça voto, não tente persuadir
a pessoa eleitora para votar nesse candidato, mesmo assim ficará configurada a conduta vedada, porque o ato proibido é o ato de ceder os serviços do servidor público ou de utilizar os serviços desse servidor público. E por que isso, né, pessoal? Por que qualquer ato de campanha em horário de expediente é vedado ao servidor em benefício de pessoa candidata, partido político ou coligação? Isso para que a finalidade da norma ela seja atingida. E vamos nos lembrar que a norma ela tem como finalidade garantir a igualdade de oportunidades entre as pessoas candidatas, ou seja, aqueles que concorrem nas eleições, eles devem ter a possibilidade de usar os mesmos meios, os mesmos recursos para convencer o eleitorado de que é a melhor alternativa. Deixa eu voltar aqui para os slides. Um outro ponto que nós temos que ter atenção é que a norma fala sobre servidor do Poder Executivo. Eu já tinha chamado a atenção de vocês quando eu fiz lá a leitura do dispositivo legal. E nesse ponto, pessoal, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem adotado uma interpretação restritiva da norma, de modo que, para a configuração da conduta vedada do inciso 3 do artigo 73 da Lei das Eleições, o servidor cedido ou cujos serviços sejam utilizados deve pertencer ao Poder Executivo. Ele não pode ser do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. E eu sei que você deve estar. Opa, desculpa, gente. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas Alessandra, que absurdo! Quer dizer que os servidores dos poderes legislativo e judiciário eles podem fazer campanha para pessoas candidatas no horário de expediente? Não, gente, não é isso. Significa apenas que se algum servidor do poder legislativo ou do poder judiciário for cedido ou tiver os seus serviços utilizados em favor de determinada campanha política durante o horário de expediente, não ficará configurada a conduta vedada estabelecida no artigo 73, inciso 3 da Lei das Eleições, mas haverá um ato ilícito que deve ser analisado e penalizado por outros meios que não seja a representação por conduta vedada. E isso faz todo sentido, né, pessoal? Porque a atividade do servidor público, ela deve voltar-se ao bem comum da sociedade e não ao atendimento de interesses particulares. Então, o servidor público, seja do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, ele não pode ser usado com desvio de finalidade para beneficiar determinada campanha política em detrimento dos demais competidores da eleição. E aí vamos voltar aqui para o slide, para chamar a atenção que a cessão do servidor público, ela pode ocorrer sob qualquer título ou pretexto. Então, pessoal, pode ser a título gratuito ou oneroso, de modo eventual, transitório ou definitivo, isso não importa. Se houve a cessão do servidor público ou o uso de seus serviços para beneficiar campanha eleitoral, ocorre a conduta vedada. E aí, como nós vimos, esse servidor público ele tem que ser do poder executivo. E também não importa, pessoal, se essa cessão ela foi um ato administrativo lícito, porque nós devemos nos lembrar que a conduta vedada aqui, ela tem como intuito proteger a isonomia entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais. Então, não importa que a sessão seja regular, o que importa é que houve o uso indevido da máquina pública para obter vantagem na corrida eleitoral, utilizando-se de recursos públicos. Aqui, na verdade, utilizando-se de recursos humanos da administração pública. Deixa eu voltar para os slides. E aí, um ponto importante, pessoal, é que a conduta vedada
de cessão de servidor público ou do uso dos seus serviços, ela atinge somente o agente público que usa o serviço público ou a disponibiliza, ou o disponibiliza em benefício da pessoa candidata. Ela não atinge o servidor cedido. Inclusive, eu trouxe aqui uma jurisprudência que trata exatamente desse assunto. Eu vou ler para vocês aqui somente a parte que está em negrito. Fala assim: não cabe ampliar o alcance do artigo 73, inciso 3, da Lei nº 9.504 de 1997, a fim de responsabilizar o servidor público cuja mão de obra é indevidamente cedida à campanha, porque este não se equipara ao agente público que, em desvio de poder hierárquico, direciona seu subordinado para prestar serviços à campanha. Tendo em vista que o servidor público cedido não é o agente público responsável pela prática do ato reputado ilícito, não há que se falar em sua inclusão obrigatória no polo passivo da demanda, seja na representação por conduta vedada, seja na ação de investigação judicial eleitoral. Então, a conduta vedada, ela atinge somente o agente público que disponibiliza o servidor. Ela não atinge o servidor que está ali trabalhando efetivamente em prol de determinada campanha. E vamos começar a falar agora, pessoal, sobre jurisprudência. O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é sobre o uso de adesivos com propaganda eleitoral na repartição pública durante o horário de expediente. O Tribunal Superior Eleitoral, ele já afirmou que os servidores públicos usarem adesivos contendo propaganda eleitoral dentro da repartição durante o horário de expediente não configura a conduta vedada descrita no artigo 73, inciso 3 da Lei das Eleições. O TSE disse que essa conduta ela é eticamente reprovável, mas não constitui uma conduta vedada elencada em lei. E aqui nós devemos nos lembrar, pessoal, que as. Deixa eu beber uma aguinha. Nós devemos nos lembrar que as condutas vedadas são normas restritivas de direitos, que devem ser interpretadas estritamente, ou seja, a conduta vedada é aquela que está descrita na norma. Não pode haver uma interpretação ampliativa para tentar acomodar algo que não é exatamente o que o legislador tentou reprimir, ou quis reprimir, né? E aí, continuando a falar sobre jurisprudência, também não configura conduta vedada o apoio de servidor público à pessoa candidata por meio das redes sociais, ainda que a postagem se dê durante o horário de expediente. Aqui também nós podemos ter uma conduta que é eticamente reprovável, mas não constitui uma conduta vedada. E para fechar o vídeo, pessoal, nós devemos ter em mente que o servidor ele não pode ser cedido ou ter os seus serviços utilizados durante o horário de expediente, ou seja, fora do horário de expediente, o servidor ele pode trabalhar em prol de campanha eleitoral para apoiar pessoa candidata ou partido político de sua preferência. Inclusive, o inciso 3º lá do artigo 73, ele faz essa ressalva. Se nós voltarmos lá para ele, deixa eu tentar voltar aqui da maneira mais rápida, acho que é essa. Se vocês observarem aqui, logo no finalzinho do texto fala, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então, isso demonstra que o servidor dar apoio político a alguém fora do seu horário de trabalho não é vedado pela lei. Esse apoio só é vedado se for durante o horário de expediente. E, pessoal, como funciona para aqueles casos em que não há consignação de ponto ou não há um horário fixo a ser cumprido pelo servidor?
Porque nós vimos que é proibido que o servidor ele faça campanha durante o seu horário de expediente, não é proibido se ele estiver fora do horário de expediente. Mas e aí para esses casos em que não há consignação de ponto ou horário fixo? Como por exemplo aqueles servidores que ocupam cargos em comissão ou estão em trabalho remoto. Bem, para esses casos, alguns doutrinadores defendem que seja levado em consideração o horário de funcionamento da repartição a que esse servidor está vinculado. E eu acho que isso faz bastante sentido, vocês não acham? E é isso, pessoal. Assim a gente chega aqui ao final deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que ele seja útil para vocês. E eu só posso agradecer por vocês terem ficado aqui até o final. Muito obrigada mesmo. E se cuidem, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.